Estamos de volta no programa Políticas, aqui pela TV Nova Nordeste, conversando hoje sobre a campanha presidencial, a partir de um dado, de uma pesquisa recente do Datafolha, que apontou alguns candidatos alternativos ao que estavam já em jogo. Por exemplo, com a ausência do ex-presidente Lula, o candidato Bolsonaro cresceu, juntamente também com Marina Silva. E apareceu no cenário o ex-ministro do STF, Joaquim Barbosa. Já falamos disso no bloco anterior. Mas queremos falar nesse bloco sobre a insistência do ex-presidente Lula e da sua turma do PT em se manter como candidato presidencial, uma vez que ele foi condenado em segunda instância e está incluído na proibição da lei do ficha limpa, que não permite em que o candidato condenado em duas instâncias participe de um pleito eleitoral. Como é que é isso, Jorge? Lula vai ou não vai? Olha, considerar o Brasil um país surpreendente. Há quem diga que o Brasil não é um país para ser compreendido por amadores. Bom, como tudo é possível, mas eu creio que, na atual conjuntura, fica muito difícil do presidente Lula conseguir viabilizar sua candidatura. Quer dizer, ele já está enquadrado na lei da ficha limpa e, por conta disso, já está impedido. Agora, a manifestação do PT, inclusive, que pressionaram a Folha de São Paulo, né, do Datafolha, para que o nome dele fosse incluído a todo custo, faz parte de um processo de mobilização político-partidária, porque, na verdade, aquilo que a gente já falou anteriormente, infelizmente a política brasileira ela é personalista, ela é individualista, ela está centrada em determinadas personalidades. Então, o que seria o PT sem o Lula? O PT aí se acaba. Então, a tentativa ou vai diminuindo gradativamente. Então, o esforço do PT, dado que ele pretende eleger bancadas, né, estaduais, federais, o Senado, governadores, ele vai precisar de manter essa mística. E o que representa o PT, na verdade, é o Lula. Tirou o Lula, não é à toa, ou não foi à toa, que os governadores do PT e associados, inclusive o governador daqui de Pernambuco, foram lá prestar homenagens, né, ao Lula, apoio, solidariedade, mais de 3 vezes, desde quando se iniciou essa perspectiva. Estiveram lá em visita ao Lula antes da decretação da prisão, durante aquele ato que houve em São Bernardo, quando já tinha sido decretada a prisão, e depois uma tentativa de visita frustrada ao Paraná, que foi uma comitiva, que foram barrados judicialmente, né? Então, todos eles estão frágeis, né? Muitos desses governadores estão respondendo processos, estão aí já em estado, e conforme a decisão da remissão do foro privilegiado, já são alvos, já estão quase, vão ser, se perderem o foro privilegiado, vão ser julgados e condenados. Inclusive, alguns deles, caso isso ocorra, já estarão também viabilizados à reeleição. Então, está todo mundo em polvorosa. E o Lula, de certa forma, é uma espécie de tronco boiando na água, aonde os náufragos estão querendo se agarrar para sobreviver e não morrerem afogados ao longo desse processo eleitoral. Agora, se vai acontecer, se ele vai retornar, se vai ser possível, o Brasil é sempre um país surpreendente. Eu não me surpreenderia. Agora, pela lógica, como a coisa está configurada, eu acho que não. Já é prego batido e ponta virada. Mas isso daí, no caso dele se tornar um candidato, isso aí terá consequências graves extra-eleição, não é? Na questão da segurança jurídica, nos meios econômicos também, não é? Porque não se sabe, o homem está condenado, depois não está. Como é que é isso? Como é que o mercado veria essa candidatura de Lula a todo custo? Bom, aí veja bem, você tocou numa questão fundamental. Um país como o Brasil, que é um país continental, que é um país que representa hoje
a nona, 10ª economia do planeta, está com a sua atividade econômica diária, né, produtiva, né, isso implica nos empregos, na renda e numa série de outros fatores, completamente travado, porque o grau de incerteza jurídica que se rebate, inclusive sobre um princípio constitucional, que a Constituição brasileira ela considera como cláusula pétrea o ato jurídico perfeito, a coisa julgada e o direito adquirido. Isso é o que garante, vamos dizer assim, a segurança jurídica. Quando você começa a decidir quebrando esses preceitos constitucionais, você começa a gerar um estado de insegurança jurídica. E a insegurança jurídica é a mãe de todas as inseguranças, da insegurança econômica, da insegurança social e da insegurança até individual, a insegurança pública e individual, porque aí tudo passa a ser possível. E não é possível que um país como o Brasil, que é a 10ª economia do mundo, que tem um grau de inserção internacional importantíssimo, que está precisando retomar o seu curso de desenvolvimento econômico e tudo para gerar, fortalecer suas iniciativas produtivas, de competitividade, de produção, de geração de emprego, geração de renda, o país não pode ficar parado ao capricho dessas lideranças pessoais, personalistas. Isso remete o Brasil a mais de 100 anos atrás, aos caudilhos, que inclusive o Brasil não teve, que é uma característica da América Latina, que o Brasil, inclusive, não teve essa personalidade do caudilho, né? Coisa que outros países vizinhos nossos até hoje vivem com esses caudilhos. Talvez o Getúlio Vargas chegou mais perto de uma condição de caudilho pelo tempo de governo, pela forma de governar. Não é o que não aconteceu, por exemplo, com Lula, onde havia uma forte, digamos assim, uma forte fiscalização democrática, não permitindo certos voos que ele queria, senão estaríamos hoje como uma Venezuela. Mas voltando à questão da campanha eleitoral, tem grandes temas nacionais que sempre vêm na frente das discussões e as promessas são muito parecidas, como saúde, educação e segurança. Segurança parece que vai ser um grande tema. A partir da própria intervenção federal na segurança pública do Rio de Janeiro. E isso deu, digamos assim, um modelo para outros estados, não é? A gente não pode avaliar 2 meses, não tem uma avaliação muito precisa do que ocorreu, mas que era necessário fazer alguma coisa, sem dúvida, né? A segurança é o grande tema. Olha, a segurança vai ser o grande mote, né? Não precisa ir muito longe. Nós estamos vivendo um quadro e aí aquilo que a gente falou anteriormente, quer dizer, isso tudo reflete o grau de insegurança jurídica, insegurança econômica, insegurança social, que rebate sobre a segurança pública. Então, isso demonstra também que o país está carecendo de uma liderança articuladora, alguém que coordene. Não, nós simplesmente estamos, eu não diria que nós estamos sem governo, mas nós estamos com um governo mitigado, limitado. O governo, porque o governo não tem substância, inclusive goza de pouca legitimidade, né, popular também, o atual governo. Então, veja bem, isso tudo é fundamental. Agora, a questão da segurança não é uma questão que possa ser resolvida. O caso do Rio de Janeiro é um caso emblemático, porque a questão transbordou num nível já insuportável. Quer dizer, nós praticamente, o Estado ficou quase como caracterizado como um Estado sem governo, num estado de anomia total, né? Então, a intervenção se fez necessária. Ela vem produzindo efeitos positivos, mas, pelo que eu tenho observado, as autoridades que estão na intervenção estão se limitando a cumprir as suas ações sem fazer muito alarido, sem fazer muito alarde, nem propaganda, mas já é evidente uma melhora no quadro do Rio de Janeiro, com relação a essa segurança ou a percepção de segurança. E o Rio de Janeiro vai servir de exemplo para o resto do Brasil? Olha, eu não sei, porque fica difícil. O Brasil é um país continental e eu nem sei se há, como diz assim, condições, vamos supor, das Forças Armadas atuarem dos 26 estados brasileiros, ao mesmo tempo, simultaneamente. Aí seria um quadro até de falência
do Pacto Federativo, que é uma coisa importante. E os governadores, eles são responsáveis pela condução da questão da segurança pública, né? Agradecemos aqui a presença de Jorge Emílio Bastos, economista e professor, e conversamos sobre a possível campanha eleitoral presidencial. Não é possível no sentido da forma como ela vem se apresentando com candidatos pouco lembrados pela população, não consistentes, com candidaturas não consistentes. Positivo. Aí eu gostaria só de chamar a atenção do grande público, né, da TV Nova, Nordeste, do público pernambucano, nordestino, brasileiro, de que nós estamos numa grande encruzilhada que se faz necessário que o eleitor tome consciência do seu papel na escolha de todos os seus candidatos, de forma criteriosa. E se faz necessário também que nós cobremos aqueles que vão participar das eleições majoritárias, ou seja, presidente da República, senador, né, pelos estados, governadores, que tenham compromisso com aqueles elementos fundamentais do Estado brasileiro, que são a democracia, o Pacto Federativo, a questão da integração nacional, da integridade territorial, da paz social, do desenvolvimento econômico. Estes são os elementos que estão na nossa Constituição, que são elementos desafiantes para o nosso projeto nacional. Precisamos ter uma noção de um projeto nacional para o Brasil. Isso é urgente. Sem dúvida, muito interessante essa pontuação do Jorge Emílio. E vocês, espectadores e eleitores, fiquem atentos a essas questões. Até o próximo programa. Vamos continuar depois falando sobre campanha eleitoral durante esse período que precede. Vocês vão ouvir outras pessoas, outras opiniões sobre esse tema. Até mais.